Queridos irmãos e irmãs, nós, com esta Santa Missa, na solenidade da Santíssima Trindade, que estamos celebrando hoje, nós também encerramos a novena preparatória à celebração da festa do nosso padroeiro Santo Antônio. Esta já é a quinta missa, não é, Monsenhor, que acontece no dia de hoje, dentro do quadro da novena. Aconteceram 3 missas anteriores aqui, na Catedral, uma em um dos bairros da cidade, e agora essa missa que, de certa forma, encerra estes 9 dias de preparação para a festa de nosso padroeiro, amanhã. E o tema desta noite, da novena, é o tema da Igreja, o amor de Santo Antônio pela Igreja. Este ano, a nossa novena girou em torno deste tema da Igreja. Na teologia chama-se a eclesiologia, eclésia, a Igreja, ou seja, o estudo, a reflexão sobre a Igreja. Nestas noites, durante também os dias, os temas eram estes, falavam sobre a Igreja e sobre as notas da Igreja, a Igreja una, santa, católica, apostólica, enfim, sempre procurando nos fazer compreender melhor a importância da Igreja. E hoje, naturalmente, falando de Santo Antônio, é importante para nós não perdermos o foco da festa, da solenidade que nós celebramos a Santíssima Trindade. Porque a Santíssima Trindade é a comunhão perfeita. Nosso Deus é um Deus comunhão. O Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Redentor, Jesus Cristo, é o Verbo, a palavra viva de Deus, e o Espírito Santo, que é o santificador. Jesus, quando volta para o Pai, ele prometeu, e junto do Pai, eu mandarei o Espírito Santo. E a Igreja existe exatamente inspirada pela Santíssima Trindade. A Igreja, podemos dizer assim, é de certa forma chamada a ser aqui na terra esta comunhão de amor, esta comunhão, esta unidade que olha para Deus, olha para a Santíssima Trindade e vê o nosso Deus, comunhão perfeita, um Deus em 3 pessoas. E isto deve servir para nós como inspiração, para sermos também uma igreja de comunhão, uma igreja na qual nós todos, como irmãos que somos, sejamos de fato irmãos, sejamos de fato filhos deste Deus que é nosso Pai, e acolhamos amorosamente este dom que Deus dá à sua igreja, da unidade, que é o grande dom do Espírito Santo, o amor que se expressa na vida de união. Uma comunidade cristã, como nós aqui hoje somos uma comunidade, nós não somos um simples dado social, nós somos simplesmente uma realidade humana, mas nós estamos fundados na Santíssima Trindade, enraizados na Santíssima Trindade. E esta deve ser para nós a grande inspiração da nossa vida cristã. Um dos temas da novena de Santo Antônio dizia exatamente que não é possível ser cristão sem estar unidos à Igreja. E nós sabemos disso, aprendemos isso no catecismo. E os pais e as pessoas, os adultos, quando têm a sua consciência a respeito disso, sabem que não batizam o filho lá na pia da cozinha em casa, não crismam o filho com óleo da salada que se usa na mesa. Nós procuramos a Igreja, porque a Igreja é quem nos dá estes meios de santificação. E, portanto, fundada na Santíssima Trindade, a Igreja é para o mundo este sinal, e deve ser sempre um forte sinal de comunhão, de união. Isto significa que nós todos somos chamados a viver
este sentido de comunhão. Queridos irmãos e irmãs, a igreja não é um supermercado, onde as pessoas vão buscar produtos. Há muita gente que tem, infelizmente, essa ideia, procuram a igreja somente quando precisam de alguma coisa. Quando precisam batizar um filho, precisam da primeira Eucaristia, precisam da crisma, ou quando alguém fica doente, precisa chamar o sacerdote. Esta visão de que a igreja, é claro que ela está a nosso serviço e nós vamos buscar aquilo que a igreja nos oferece. Mas ser cristão é mais do que isso. E tem mais exigências do que simplesmente buscar na hora da necessidade. É preciso viver esta comunhão fraterna de filhos do mesmo Pai, de irmãos entre si, que recebem a força, a graça do Espírito Santo. E neste sentido, o nosso padroeiro, Santo Antônio, entre tantas coisas bonitas da vida de Santo Antônio, uma delas é que ele foi, de verdade, um homem da igreja. Um homem que deu a sua vida para Deus, para os irmãos, mas no quadro das realidades da igreja. Foi um servidor da igreja. Santo Antônio viveu uma experiência muito triste na sua vida, no começo da sua vida, quando ele se fez religioso, se fez monge. E a ordem onde ele entrou para ser monge era um pouco relaxada. Havia assim uma vida muito dissipada, as pessoas não rezavam muito pouco, não tinham assim uma seriedade daquilo que nós chamamos os votos religiosos. Um convento assim, infelizmente, como muitos naquela época, onde as pessoas estavam ali um pouco para fazer o gosto de um pai, de uma mãe, que esses sim tinham vocação, mas não podiam mais cumprir a vocação, porque já tinham se casado, então punham um filho para ser monge, para ser qualquer coisa. Uma visão errada. A vocação é um dom de Deus, é um chamado que Deus faz à pessoa. E muitos, de certa forma, obrigados a viver naquele estado de vida, não eram fiéis aos compromissos que assumiam. E Santo Antônio se entristeceu muito com isso e procurou um outro caminho e encontrou como franciscano. A ordem franciscana estava começando naquele momento. São Francisco ainda estava vivo na época que Santo Antônio se fez franciscano. Ele buscou esse caminho. Mas o que chama a atenção é que Santo Antônio buscou esse caminho na igreja. Ele sabia, ainda que havia muitos defeitos naquela época, naquele tempo, havia muita mistura do poder humano, do poder político, com pessoas que eram da igreja. E Santo Antônio, ao invés de, digamos assim, tentar corrigir as coisas deixando a igreja, ele, ao contrário, permaneceu na igreja e fez uma grande obra de renovação. Na sequência de São Francisco, que trouxe uma grande obra de renovação para a igreja, Santo Antônio humildemente se fez franciscano e fez da sua vida um serviço a Deus e um serviço à igreja. Foi um grande mestre na fé, um homem com uma sabedoria impressionante, um homem que tinha um conhecimento das coisas de Deus com muita profundidade. E ele usou tudo isso para fazer com que a igreja do seu tempo, os cristãos do seu tempo, melhorassem a sua vida. Ao invés de criticar, ao invés de atacar a igreja, ao invés enfim, azedar a sua vida, ele fez da sua vida um dom a serviço da igreja. E veja hoje, 800 e tantos anos depois da morte de Santo Antônio, nós estamos aqui celebrando a novena de Santo Antônio. O que quer dizer isso? Quer dizer que a sua mensagem é uma mensagem perene, a mensagem da sua vida. Nosso povo, as pessoas simples, como também as pessoas que têm conhecimento, sabem detectar na igreja
aquelas figuras que são figuras importantes, que são figuras que trazem uma verdadeira renovação. E Santo Antônio continua a trazer esta renovação, nos ensinando o caminho que nos leva a Deus, nos ensinando o cuidado com aqueles que têm necessidade, essa tradição do pão de Santo Antônio. Amanhã nós vamos, em todas as missas, haverá a distribuição do chamado pão de Santo Antônio. Isto porque Santo Antônio era um homem que vivia a caridade para com os pobres. Pegar o pão de Santo Antônio não é um ato egoísta meu, para eu levar para casa e ter o meu pão de Santo Antônio. Isto, na verdade, é um sinal. Como o pão é repartido na igreja, entre todos aqueles que frequentam, nós também, quando chegamos em casa, trazendo este pão, ele deve ser para nós como um fermento, no qual nós colocamos também a nossa vida a serviço dos nossos irmãos. Procuramos também ser sensíveis com o sofrimento, com as necessidades dos nossos irmãos. Tantas e tantas coisas bonitas da vida de Santo Antônio continuam hoje a ser bastante valorizadas. Isso mostra a importância desse homem, a importância de um homem que fez da sua vida um serviço a Deus, um serviço aos irmãos, mas dentro da igreja. Ele nos ensina esta fidelidade que nós também devemos ter na igreja de Cristo, a sermos pessoas que não são simplesmente frequentadores, não são simplesmente consumidores das coisas da igreja, mas pessoas convencidas de que na igreja de Cristo nós encontramos tudo aquilo que é necessário para o nosso bem espiritual, nosso bem humano. Por isso procuramos a igreja, para sermos pessoas melhores. Aqueles que muitas vezes não se interessam pela igreja, ou porque desistiram de lutar, de serem bons, ou porque, infelizmente, são tão orgulhosos que acham que não precisam da igreja. Nós, humildemente, celebramos Santo Antônio, pedindo a ele que nos ajude a sermos fiéis à igreja, a de verdade aproveitarmos tudo aquilo que a igreja nos oferece para o nosso bem espiritual e também humano. A igreja não é somente para uma realidade espiritual. Quantas pessoas recebem a visita, por exemplo, do sacerdote para atender confissão, pessoas que não podem vir à igreja, estão doentes, os ministros da comunhão que vão semanalmente visitar os enfermos, levando a Eucaristia para aqueles que não podem vir. Quantas pessoas são atendidas pelos sacerdotes para um aconselhamento, para uma orientação na sua vida. Aqueles que morrem recebem o amparo, a atenção da igreja. Hoje, um domingo como este, preparatório de festas, com 5 missas na cidade, e ainda os padres precisaram celebrar mais missas, porque faleceu alguém morreu. Tudo isso é a igreja de Cristo, e nós devemos nos sentir membros dessa igreja, e sempre dispostos a oferecermos também a nossa parte. Peçamos a intercessão deste grande santo, para que nós também, amanhã celebrando a festa de Santo Antônio, aproveitemos esta novena, na qual nós pudemos participar. Uma novena muito espiritual, muito formativa, que nos ajudou certamente, aqueles que participaram, a crescer no conhecimento e também no amor à igreja. Esse era o objetivo, esta era a finalidade. E que a Trindade Santa nos ajude sempre, Pai, Filho e Espírito Santo, a vivermos nesta comunhão da Igreja de Cristo.